Oi, a paz do Senhor. Vamos iniciar então. A gente vai começar com esse projeto aqui em Mateus. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai tentar ler o texto verso por verso, versículo por versículo, todos os capítulos. Eu vou tentar trazer uma explicação para abençoar a vida dos irmãos com mais conhecimento da palavra, para a gente poder ir crescendo junto. Aí eu vou dar uma introdução explicando um pouco sobre o geral do livro, e a gente vai começar hoje falando um pouco sobre a genealogia de Jesus. Então, basicamente, apesar de que o livro em si não diz quem escreveu o livro, a própria tradição da igreja vai dizer que o autor dele foi Mateus, que era apóstolo e era um antigo cobrador de impostos. Ele é um livro biográfico, né? Relata a vida de Jesus, assim como Marcos, Lucas e João, né? Os quatro Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro aparenta ter sido escrito mais para um público judeu, tentando dar ênfase que Jesus Cristo cumpriu as profecias do Velho Testamento a respeito do Messias. Ele usa muito aquela palavra para se referir a profecias, tipo, para que se cumprisse, citando profecias do Velho Testamento e mostrando Jesus como o cumprimento dessas profecias. E o que acontece? Nos 4 evangelhos, a gente vai ter apenas 2 que têm genealogias, esse de Mateus e o de Lucas. E é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai olhar, comparar as diferenças nessas genealogias. Então você vai ver que vai ter a genealogia em Mateus do 1 ao 17 e em Lucas 3, do 23 ao 28. Então eu vou iniciar primeiramente, abrindo, tentando mostrar as duas aqui. E se você, possível assim, se tiver como você ter 2 Bíblias abertas, Mateus 1 e Lucas 3, para você poder comparar e ver as diferenças entre essas genealogias. Então, tentando dar uma geral aqui, a gente vai ver as duas aqui. Vou pegar aqui Lucas 3, que eu tentei abrir de uma forma que dê para ver os 2 livros ao mesmo tempo. Se você pegar aqui em Lucas, você vai reparar que é meio que invertido, tá de cabeça para baixo. Então aqui em Mateus começa lá em cima, falando de Abraão, Abraão gerou Isaac, e o de Lucas é mais para o contrário. Você vai encontrar ele aqui, já vindo de Jesus para trás. Então a gente vai pegar de baixo para cima em Lucas, e em Mateus de cima para baixo. Você vai ver que o de Lucas ele começa lá em Deus, passa por Adão, Sete, Enos. Mas a gente não vai olhar isso aqui, porque o de Mateus já começa em Abraão. Então a gente vai olhar aqui a partir do verso onde mostra Abraão aqui. A partir do verso 34. A gente vai perceber que ambos vão mostrar Abraão e vão descendo. Isaac, Jacó, Judá e seus irmãos. Você vai ver aqui a mesma coisa em Lucas. Nasson, Aminadab, Salmão. Você vai conseguir ver todos esses. Aqui está Nasson, gerou Salmão, tal. Aí, o ponto que a gente quer chegar aqui. Aí a gente vai começar a chegar aqui para Boaz, Raabe, Ruth, Obed, Jessé. Aí a gente vai chegar em Davi. Aqui a gente vai ver que Jessé gerou Davi, né? Davi veio de Jessé. E onde que vai diferenciar? O primeiro ponto aqui que a gente vai observar é o seguinte. Você vai ver aqui no versículo 6, que vai falar que isso aqui é a genealogia de Jesus. No verso 6, está mostrando que Jesus veio de Salomão em Mateus. Porém, se você olha aqui no 31, Cadê o pessoal? Um minuto. Se você olhar aqui no 31, deixa eu dar uma perdidinha aqui. É difícil olhar para os 2 monitores. Se você olhar aqui para o 31, Natan, aqui já vai estar colocando como Natan. Então o primeiro ponto é, Jesus é descendente de Davi através de Salomão ou de Natan? Isso pode parecer uma aparente contradição bíblica. A gente vai olhar, vamos ver que a Bíblia não tem contradições. É só uma questão de interpretação. Mas até assim, se você olhar até aí, em tese nada problemático, porque você poderia pensar assim, todo mundo tem um pai e uma mãe. Então, automaticamente, todo mundo tem 2 origens. Então, ele poderia ser de Natã e de Salomão ao mesmo tempo. Talvez José e Maria. Quem sabe? Agora, só que o que acontece? Se você olhar em Lucas 23,
Aparentemente, o que vai dizer? Aparentemente. Que a gente vai ter aqui José, pai de Jesus, e que ele é filho de Eli. Aparentemente. E esse Eli, aqui, ele é descendente de quem? De Natã. Porém, se você for lá em Mateus 16, o que vai acontecer? A gente vai chegar aqui em José também. E a gente vai ver agora que foi Eli. Aqui diz que José veio de Eli. Aparentemente, pelo menos. E aqui a gente vai ver o quê? Que Jacó gerou José. Aí a pergunta que fica: Jesus é descendente de Natã ou de Salomão? Porque se Jacó está nessas duas aí, então Jacó ele tem que ser descendente de Eli, ele tem que ser filho de Eli ou de Jacó. Eli é descendente de Natã, Jacó de Salomão. José não tem como ter dois pais. Então fica a questão: a descendência dele passa por Salomão ou por Natã? Jesus é descendente de quem? E a resposta até, de certa forma, vai ser bem simples. Porque se você der uma olhada no texto original, em Lucas, você poder entender que José não é filho de Eli. Porque a ideia no texto original grego é que Jesus é filho de José. E Jesus também é filho de Eli. E Jesus é filho de Matate. Ou dependendo da tradução aqui, talvez possa mudar um pouquinho esse nome. Mas você vai ver o seguinte: Jesus, ele é colocado aqui como filho de todos esses caras. E assim vai indo. Então você vai descer aqui, você vai ver que todos esses caras aqui vai estar dizendo que Jesus é filho deles, se você for olhar pelo texto grego. Mas você vai perguntar, como assim? Como assim Jesus vai ser filho desses caras todos? Não tem sentido. E aí o que acontece? Filho na Bíblia nem sempre é filho tipo pai e filho. Filho na Bíblia pode ter o significado também de descendente. O texto de Lucas, se você olhar pela ideia do grego original e fazendo a lógica dos dois textos, você vai entender que o texto de Lucas está falando que Jesus é descendente de todos esses caras. Vamos um exemplo na Bíblia, por exemplo. Por exemplo, você pega Josué 15:63, você vai ver que vai falar: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Pega bem essa palavra aqui, filhos de Judá. Se eu pegar, por exemplo, outra tradução desse mesmo texto, tipo pegar a NVI, olha só como é que vai ficar. Os descendentes de Judá. Essa palavra filho e descendentes é intercambiável. Até porque os filhos literais, tipo os filhos pai e filho, nesse sentido pai e filho de Judá, nessa época eles já teriam morrido há séculos. Então, esses filhos de Judá, esses descendentes de Judá, seriam os descendentes dele de anos depois. Você vai ver aqui, por exemplo, em Mateus você vai encontrar, por exemplo, escrito Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Você vai encontrar aqui, Jesus, filho de Davi. O ponto é, Jesus é literalmente filho de Davi, no sentido pai e filho? Não. Ele é descendente de Davi. Então essa ideia de filho pode significar descendente. Então, aí que a gente vai ver. E aí você vai, inclusive, ver filho de Abraão e tal. Filho de Abraão, coisa que nem Jesus nem Davi também seriam filhos de Abraão no sentido literal da coisa, mas no sentido de descendência. Então a gente vai perceber que Lucas nunca afirmou necessariamente que José é filho de Eli. Na verdade, a ideia, ele apenas comentou que o quê? Que Jesus, quando começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José. Ou seja, ele era considerado filho de José. Embora que pela carne em si ele não era filho de José, mas era considerado. Aí o texto vai emendar que esse Jesus também, apesar de ser filho de José consideravelmente, porque José assumiu ele também é filho de Eli, e de Matã, e de Levi, etc. Você entende isso melhor pelo texto original. Mas aí ficam as perguntas. E essa descendência de Jesus com Natã? Como é que está passando isso aí? A gente vai perceber, eu vou explicando mais, vai ficar mais claro ao longo do estudo, que José é descendente de Salomão. O ponto é, como é que fica essa questão de Natã? De quem que é essa outra genealogia, então? Da onde que sai isso aí?
A gente vai ter que pensar um pouquinho em algumas profecias sobre o Messias. Primeiro, Jesus era filho biológico de José, que nem eu falei agora da carne? Não. A gente tem que lembrar que Maria era virgem quando concebeu Jesus. Ou seja, José só era considerado pai de Jesus. Por lei, oficialmente, vamos dizer que ele era o pai de Jesus. Mas biologicamente falando, José não era o pai de Jesus. Mas Jesus era filho biológico de Maria? Sim. E aí que vem um dos pontos. Vamos olhar algumas profecias sobre o Messias. Mantenha em mente que Jesus é o único laço genético que Jesus tem com um ser humano, é Maria. Vamos olhar essas profecias. Uma das profecias que a gente vai ter é Salmos 89, 35 ao 36. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. A gente se a gente for analisar, a gente vai ver que se a sua linhagem permanecerá para sempre, se refere a Jesus, o descendente eterno de Davi. Até porque na época mesmo que Jesus veio, já não tinha mais rei de Israel. Hoje em dia mesmo não tem. Ou seja, nesse sentido, a linhagem de Davi acabou. Mas a promessa de Deus permaneceu, porque Jesus é rei eternamente. O ponto é, quando ele fala da sua semente, essa ideia de semente, vou pegar aqui e voltar ao texto, que a sua linhagem permanecerá, você vai pegar essa sua linhagem em outras traduções, por exemplo, deixa eu pegar uma outra tradução e mostrar para você. Uma outra tradução que entraria é semente, a sua semente. Essa ideia de semente vem de sêmen mesmo, ou seja, é uma semente biológica. Deus prometeu um descendente segundo a carne. Talvez você pode falar, é só questão de tradução. Vamos para outro texto que comprova isso mais claramente. Atos 2, 29 ao 31. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Observe, Deus prometeu um descendente para Davi segundo a carne. Mais um texto, caso você não tenha se convencido ainda, vamos em Romanos. Romanos 1, 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pontuando de novo aquilo que a gente falou e viu, a gente vai ver Deus prometendo a Davi que a descendência dele estaria no trono para sempre, e hoje em dia a gente não vê isso. Ou seja, Jesus tem que ter cumprido isso, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. De algum jeito tem que ser sido cumprido. E a gente vê que esse descendente é Jesus, pelos textos. E Deus promete um descendente a Davi segundo a carne, biologicamente. Então a gente vai perceber o quê? José, por Salomão, realmente ele é descendente de Davi. Porém, José não é pai biológico de Jesus. Automaticamente, José não cumpre essa parte da promessa biológica. Então, se Cristo não é filho biológico de José, porque foi gerado pelo Espírito Santo, como a gente sabe na Bíblia, e Maria, que o Espírito Santo veio virtudes sobre ela, né, que a Bíblia fala, mas Deus prometeu um descendente biológico da semente de Davi, e vimos que José não pode ser filho de Eli, porque pelo texto original a ideia é que Jesus é descendente de todos aqueles caras. E José, como a gente viu, ele é filho de Jacó e não de Eli. Você pode depois analisar melhor aqueles textos em casa. Resumidamente, a genealogia de Lucas, na verdade, é a genealogia de Maria. Só não colocou o nome dela, não era tão comum às vezes. Não é todas as mulheres que apareciam em genealogias, mas a ideia do texto de Lucas é: Jesus era considerado filho de José, e também
descendente de Eli, de não sei quem lá, assim vai a sequência. Por isso que as genealogias são diferentes. A genealogia de Mateus é de José, Salomão, Jesus, até chegar lá em Salomão. De forma que, pela lei, oficialmente, como José assumiu Jesus, Jesus é descendente de Davi pela lei. Biologicamente falando, como Maria, passando lá por todo aquele pessoal até chegar em Natã, Jesus também é descendente de Davi, biologicamente, não só por lei. E culturalmente falando também, Jesus é descendente de Davi. E é assim que a gente entende essas diferenças. Não são contradições, mas na verdade são duas genealogias diferentes. Às vezes, sem a perspectiva do texto original, fica um pouquinho difícil de compreender. Eu vou deixar inclusive um material em PDF para quem quiser abrir e ler, que vai demonstrar um pouquinho, vai ter tudo que eu falei aqui, e vai mostrar um pouquinho como que seria o texto grego, se a gente fosse traduzir literalmente, para ficar mais claro isso. Então, basicamente, Lucas é a genealogia de Maria. E Maria é descendente de Davi. Então, de qualquer forma, Jesus é descendente de Davi e não há contradição alguma nas genealogias. Então, se aquele amigo ateu vier falar, a Bíblia está errada, não. É só uma questão de interpretação de texto e como o tradutor colocou o texto em português, às vezes não passa a ideia com tanta precisão, apesar de que não está errado. É só uma questão que fica um pouquinho meio difícil interpretar o texto em Lucas. Às vezes pode parecer que ele está querendo dizer uma coisa que não é. Por isso que estudar o original às vezes é interessante. Hoje em dia tem, assim, facilmente você tem acesso ao original na internet, assim. Você digita lá, dicionário Bíblia em grego, texto original. Ah, mas eu não falo grego. Eu também não. Você olha a tradução lá direitinho e dá para aprender lá. Dá para entender o que você olha a tradução lá e dá para você ajudar, ter essa ajuda para analisar os textos. Então, para você que gosta de pular o vídeo, eu vou trazer o resumo aqui. Tanto José quanto Maria eram descendentes do rei Davi. José era descendente do rei Davi através do rei Salomão, Mateus 1, 6 a 16. Maria era descendente do rei Davi através de Natã, Lucas 3, 23 ao 31. Se Maria não fosse uma filha do rei Davi, Jesus não poderia ser um filho do rei Davi segundo a carne, que a gente viu em Salmos 89, 35 ao 36, Atos 2, 29 e 31 e Romanos 1, do 1 ao 4. Aí Jesus não seria o Messias, ele não cumpriria os requisitos proféticos. A genealogia de Lucas não é estruturada de modo a dizer que uma pessoa da lista é filha da outra, mas é estruturada de modo a dizer que Jesus é um filho, ou seja, descendente de todas as pessoas da lista. Diferente da de Mateus. A de Mateus é para dizer que fulano é filho do outro mesmo. A de Lucas é só falando de antepassados de Jesus. Na genealogia de Lucas, José é o único que é apresentado como um pai não biológico de Jesus. Sendo assim, as outras pessoas têm que ser antepassados biológicos de Maria. Uma versão do texto de Lucas, mas de acordo com o original, seria mais ou menos assim. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, de Eli, de Matã, de Levi, ou seja, Jesus era filho de todos esses caras. Esse seria o texto original. Então, filho de José, de Eli, de Matã, de Levi, de Melqui, de Janaí, de José, de Matatias, e assim ia. É como se o texto dissesse, Jesus é filho de José e também de Eli e de Matã. Ou seja, de um jeito ou de outro, você chega no rei Davi pegando a genealogia de Jesus. Então, não há contradição bíblica alguma. Então, se Deus permitir, próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, vai comentar a questão de Maria ser virgem, que eu já comentei, todo mundo conhece, mas depois a gente vai entrar nos textos, se possível. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, dá uma dica de como melhorar. É o primeiro vídeo, então as coisas assim estão meio se ajustando ainda, eu estou me adaptando, aprendendo como fazer isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E quando eu conseguir, eu vou tentar ir respondendo. A paz do Senhor.